Olá, bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro mistério da medicina. Sabe aquela queixa que parece super comum? Pois é, ela pode ser a primeira pista para dois dos diagnósticos mais complicados que existem na oncologia: o câncer de ovário e o de cólon. Vamos entender isso? E a nossa história começa bem aqui, com essa frase. Uma advogada de 34 anos chega no médico e a única coisa que ela sabe dizer é isso, que estava com a barriga estranha. Pensa só, uma sensação tão vaga, né? Tão fácil de deixar para lá. Mas essa era a pontinha de um novelo muito, mas muito complexo, que precisava ser desvendado e rápido. Então tá, vamos lá. O mistério da barriga estranha. O que acontece a seguir? Felizmente, o médico foi super atento e pediu uma série de exames. E aí veio o resultado. Um marcador tumoral chamado CA-125 deu 4 vezes o valor normal. 4 vezes! Naquele momento, acendeu um sinal de alerta vermelho e ela foi encaminhada direto para um oncologista. E aí que a gente entende a dificuldade toda. Olha só esses sintomas: distensão abdominal, inchaço depois de comer, náusea, cansaço, mudança no intestino. São coisas que qualquer um pode sentir, né? São super inespecíficos. É por isso que muitas vezes a pessoa passa por vários médicos, um gastro, um clínico, até chegar no diagnóstico certo. E essa é a grande armadilha do câncer de ovário, a dificuldade de pegar ele no comecinho. Pois é, essa dificuldade toda tem um nome, e um nome bem pesado. É por isso que o câncer de ovário, principalmente o tipo epitelial, que é o mais comum de todos, ganhou esse apelido de assassino silencioso. A gente está falando de uma doença muito agressiva, que infelizmente tem a maior taxa de mortalidade entre todos os cânceres ginecológicos. E para ter uma ideia do tamanho do problema, se liga nesse número: 80%. 80% é a quantidade de casos de câncer de ovário que só são descobertos quando a doença já está no estágio avançado. E por quê? Simplesmente porque no começo ela não dá sinal nenhum, é silenciosa mesmo. Então, chegamos num ponto super importante que precisa ficar muito claro. Não existe um exame de rotina para rastrear o câncer de ovário. Muita gente acha que o Papa Nicolau, aquele preventivo que se faz todo ano, serve para isso. Mas, gente, isso é um erro perigoso. O Papa Nicolau detecta o câncer de colo do útero. Ovário é outra história. Ok, se não dá para rastrear, o que a gente pode fazer? Bom, é importante conhecer os fatores de risco. Alguns não tem o que fazer, né? Menstruar muito cedo, menopausa tardia, histórico na família. Se tem uma parente de primeiro grau, o risco já triplica. Mas, por outro lado, tem fatores que a gente pode sim modificar. Obesidade, sobrepeso. Por isso que controlar o peso e fazer atividade física acabam sendo as nossas melhores armas na prevenção hoje. Beleza? Agora a gente vai mais fundo. A investigação sai dos sintomas e vai parar lá dentro do nosso DNA. A gente vai começar a decifrar o código genético, porque é lá que estão algumas das pistas mais importantes, especialmente nas mutações de uns genes chamados BRCA. E aqui é crucial entender que existem dois tipos de mutação. A primeira é a germinativa. Pensa assim, ela vem de fábrica, é herdada dos pais. A gente encontra no sangue, na saliva, e se ela existe, toda a família precisa ser avisada e fazer um aconselhamento. É o famoso efeito Angelina Jolie, lembra? Agora, tem a outra, a somática. Essa não, essa acontece só ali, dentro do tumor. Ela não passa para os filhos. Mas atenção, saber se a mutação é de um tipo ou de outro é importantíssimo para decidir o tratamento. E por que é tão importante saber disso? Porque quando a gente acha uma mutação no BRCA, não importa se é a germinativa ou a somática, isso abre uma porta incrível para um tratamento direcionado. Existem remédios, os inibidores de PARP, como o olaparib, que são tipo mísseis teleguiados. Eles vão lá e atacam especificamente as células do câncer que têm essa mutação. É um tratamento super eficaz. Muito bem, agora vamos dar uma virada na nossa investigação. A gente vai sair do ovário e mergulhar em outro mistério, o câncer de cólon. Pode parecer um salto grande, mas a gente vai ver que as histórias se conectam. Como? Com sintomas que também são vagos e, de novo, um componente genético muito forte por trás de tudo. Olha só os sinais de alerta do câncer de cólon. Mudança no jeito que o intestino funciona, dor na barriga. Percebe como é parecido com o de ovário? Mas aqui tem uma pista fundamental, um sinal que muda o jogo, o sangramento retal. Esse é um alerta máximo. É algo que jamais pode ser ignorado e precisa ser investigado para ontem. Ok, então digamos que o diagnóstico foi feito.
E agora? Como os médicos ficam de olho para ver se o tratamento está funcionando, se a doença está recuando? É aí que entram em cena os marcadores tumorais. Só que o uso deles tem uns segredinhos, umas particularidades que a gente precisa entender bem. Então, vamos comparar. Para o câncer de ovário, a gente tem o CA125, lembra dele? E para o de cólon, o principal é o CEA. Eles funcionam como um termômetro da doença. O médico pede o exame, começa o tratamento. Se o número cai, perfeito. Se o número sobe, opa, acende um alerta de que a doença pode estar voltando. Mas, e aqui está o ponto mais importante de todos, eles não servem para dar o diagnóstico inicial. Por quê? Porque um monte de outras coisas que não são câncer podem fazer esses marcadores subirem, uma inflamação, por exemplo. E falando em pistas, vamos voltar para a nossa história genética. Porque assim como no câncer de ovário, quando o câncer de cólon aparece várias vezes na mesma família, isso pode ser um sinal de algo maior, de síndromes hereditárias. E descobrir isso, gente, pode literalmente salvar vidas. Basicamente, a gente está falando de duas síndromes principais. A primeira é a síndrome de Lynch. A característica dela é o câncer aparecer bem cedo, por volta dos 48 anos, e ela ainda aumenta o risco de outros tumores, como de endométrio e até de ovário. A segunda é a PAF, ou polipose adenomatosa familiar. O nome é complicado, mas a ideia é essa. A pessoa desenvolve centenas, às vezes milhares de pólipos no intestino. Saber se uma família tem uma dessas síndromes muda tudo, desde como e quando fazer exames até o tipo de tratamento. E essas síndromes podem vir com extras. A PAF, por exemplo, às vezes está associada a outras coisas. Aí, para não esquecer, tem um macete, um mnemônico ótimo que a fonte original trouxe. Para lembrar da síndrome de Turcot, que é a PAF junto com tumores no cérebro, é só pensar na palavra turco e num turbante, um chapéu que vai na cabeça. Ajuda a conectar a síndrome com o cérebro. Uma dica simples para guardar uma informação que é super complexa. Bom, a gente está chegando no final da nossa jornada investigativa de hoje. E se tem uma coisa que fica clara é o seguinte: os primeiros avisos do corpo são fundamentais. A mensagem principal é sobre o poder de a gente se observar, de prestar atenção. As pistas mais cruciais, muitas vezes, não vêm de um exame, vêm da própria pessoa. Então, vamos fechar com os pontos-chave, o que realmente importa prestar atenção. Câncer de ovário? Ficar de olho em inchaço que não passa, barriga crescendo, sensação de estar sempre cheio. Câncer de cólon? Mudança no ritmo do intestino e, principalmente, qualquer sangramento. E para ambos, cansaço que não tem explicação, perder peso sem estar de dieta, sentiu algo assim que persiste, tem que ir atrás, tem que investigar. E a gente termina com essa reflexão: o que o seu corpo está tentando lhe dizer? O nosso corpo fala com a gente o tempo todo. O grande desafio é a gente aprender a escutar e a levar a sério esses sinais, mesmo aqueles que parecem bobos, que parecem vagos, como aquela barriga estranha do começo da nossa história. Estar consciente do próprio corpo é, sem dúvida, o primeiro passo, o mais importante, para uma detecção precoce e para mudar o final de histórias como essas.